importante para que a gente estude, para que a gente compreenda, entenda alguns aspectos, né, para a gente conseguir assimilar conteúdos posteriores, né, entender contextos posteriores, tá? A Idade Média, gente, ela é dividida em dois momentos, tá? A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, vai acontecer algumas coisas, como, por exemplo, o surgimento ali do Império Bizantino, né, a questão da expansão islâmica, né, o Império Carolíngio, a ascensão, né, o início ali do feudalismo, né, questão de servidão, suzerania e vassalagem, né. A Baixa Idade Média, que compreende do século X até a queda, né, porque a alta é a partir de 476 ali até o século X, e a Baixa Idade Média, ela pega do século X até 1453 ali, né? Que aí vai envolver questão de cruzadas, do Renascimento, né? Formação de monarquias nacionais, crise do próprio feudalismo, né? A questão de pontos importantes para a gente destacar na Idade Média são isso, né? Peste, fome e guerra. São coisas que vão marcar muito o fim da Idade Média. Mas beleza, vamos lá, porque qualquer dúvida você coloque no chat ali, tá? Porque eu tenho que passar depois para o pessoal ali o restante da apresentação, eu não quero me demorar muito hoje, tá? O feudalismo, ele é um sistema, tá? Que vai surgir no século V, tá? Após as invasões bárbaras e também o declínio do Império Romano, tá? Ele vai se consolidar como sendo um sistema econômico, tá? Além disso, político e social, e totalmente de caráter rural, que era baseado na propriedade de terra, né? Terras que eram, ali como diz, né? Posto que os nobres que possuíam terras eram os indivíduos de maior poder. Então, se eu tinha muitas terras, eu era considerado top das galáxias na Idade Média, né? Porque, pô, eu tinha terras. Nicole, vou saber se agora as aulas estão sendo disponíveis no YouTube. Acredito que sim. Acredito que sim. Não sei se era para mim, porque tem outro ali, nome Lucas, né? Mas acredito que sim. Eu já consegui assistir algumas aulas pelo YouTube, né? Consegui acessar, na verdade, algumas aulas pelo YouTube. Então, o feudalismo ele vai surgir a partir disso, porque se eu tenho terras, né? Vai acontecer determinadas coisas ali e o feudalismo vai se inserir, tá? Ali tem uma imagem pequena, até gostaria de trazer maior a imagem, mas acho que não vai dar. Não sei se vocês conseguem ampliar ali. Aqui tem um exemplo de feudo, tá? Feudo eram esses locais aqui, ó, onde acontecia ali plantação, enfim, né, toda essa questão da propriedade de terra. Aqui a gente tem o castelo, onde geralmente ficava o senhor, né, o nobre ali, enfim, o rei. Nós temos aqui o manso senhorial, né, e o manso servil, além de ter ali um manso comunal, a casa do servo, enfim, né. Aqui, o camarada que, claro, isso a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas o camarada que tinha, que ganhava, né, que trocava, fazia essa troca de favores ali para ficar na propriedade de terra daquele nobre, né, ele tinha que plantar aqui, ó, ele tinha que ajudar, ele plantava aqui, né, para sua própria subsistência, mas ele também deveria plantar, né, pro senhor aqui do castelo. Então ele tinha que, não me lembro agora, tem uma quantidade exata que ele deveria plantar, era tipo um contrato, entende? Que ele tinha com aquele camarada por estar usando as terras dele. Tá? Vamos avançando um pouquinho aqui. Tá? E aí, dentro do feudalismo, a gente vai ter duas coisas importantes, que é a suzerania e a vassalagem, tá? A vassalagem, ela vai ser um pacto entre o nobre, entre o rei, né? Que tem uma característica de honra e fidelidade, tá? E esses nobres, eles eram guerreiros. Como a Betânia falou na semana passada, existe uma pirâmide que provavelmente vocês já viram na escola, né? Nos livros didáticos, enfim.
eu não tenho um livro aqui muito próximo, mas se você abrir um livro sobre... pegar um livro didático e abrir na parte da Idade Média, provavelmente você vai ver, né, uma pirâmide. E essa pirâmide, ela vai estar ligada com a questão da Idade Média, que você vai ter lá o rei, o nobre, o camponês, enfim. Então, vai ter uma série de coisas. Eu estou procurando aqui, mas provavelmente vocês já visualizaram uma imagem dessas. Aqui. Vamos ver se eu tenho nesse livro aqui. Eu acho que ele não tem mesmo. Mas provavelmente vocês já viram essa imagem. Até acabei nem trazendo essa imagem, mas provavelmente você já viu. É uma pirâmide da Idade Média, você joga no Google lá, e aí tem, né, e você pode conferir, tá? Essa hierarquia social, ela era extremamente fortificada, né? O pacto, ele era consolidado através do juramento, né, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Onde o nobre que requisitava o auxílio, né, da terra, né, eu quero plantar nessa terra, eu quero viver nessa terra aqui, né, passaria, a partir de então, a ser um suzerano, né? E o que oferecia seus préstimos denominava-se vassalo. Então, por exemplo, aqui a Michele falou há pouco tempo, né? Agora, em seguida. E aí, a Michele, ela era a dona da terra, né? Ela ia me emprestar a terra. E aí, eu chego lá e a Michele assim, eu quero um pedaço da terra para me plantar. E a Michele, não, beleza, ok, tá? A partir daquele momento que eu faço a cerimônia e tudo mais, e se vocês jogarem no Google, o bom da nossa era é que se você jogar qualquer coisa no Google, você consegue identificar imagens e afins, né? Então, eu passo a ser um suzerano, né? E a Michele, um vassalo, tá? Então, tem essa relação, né? Tem essa questão do pacto, que é muito importante para a gente entender a Idade Média, beleza? Gente, eu estou correndo aqui porque eu não quero deixar pouco tempo para os outros falarem ali, mas qualquer dúvida vocês podem chamar no chat ali, ou depois eu deixo o meu e-mail, daí vocês me mandam um e-mail, que daí eu ajudo vocês, tá? A questão é muito importante a gente fundamentar o que a gente fala em pessoas que pesquisam sobre isso. E um camarada que pesquisa muito sobre isso, que é um nome assim bem conhecido, até os colegas que estão aqui na sala sabem, né? Quando a gente estuda a Idade Média, geralmente a gente vai falar sobre, vai dialogar com o Hilário Franco Júnior, né? E ele diz assim: as obrigações entre os suzeranos e seu vassalo podiam ser firmadas nessa cerimônia complexa, na qual eram dados vários passos. Em um primeiro momento, o futuro vassalo ajoelhava-se perante aquele que se tornava seu senhor e passava a se considerar homem de sua confiança. Depois, o vassalo jurava fidelidade ao senhor diante da Bíblia ou de uma relíquias de santos, né? Em algumas religiões, esse ato era concluído com um beijo. O último ato de celebração era a investidura, pela qual o vassalo recebia do senhor um ramo, né, ou algum objeto que representava a doação de um feudo. Então, assim, era um negócio bem organizado, era um negócio que exigia um ritual, não é assim, eu quero ficar com a terra, beleza, pode vir, planta aí, que tá ok. Não, era um negócio que tinha uma cerimônia, né, que tinha condições, então tudo era bem organizado nesse sentido, tá? Mas o importante da gente destacar da Idade Média são, não, acredito que o Enem não faça essa cobrança dos impostos, mas é importante para a gente entender, tá? Existiam alguns impostos naquele momento, naquela época, tá? A talha, que era uma obrigação pela qual o servo deveria passar para o senhor feudal, metade de tudo que produziu nas terras que ocupava no feudo. Se colhesse 20 quilos de batata, 10 quilos deveriam ser separados para o pagamento da talha. Ou seja, se eu estou produzindo lá no meu espaço, lá no meu na minha doação, que eu ganhei de doação da Michelle, um pedacinho do feudo. Se eu estou produzindo lá, como eu botei o exemplo ali,
20 quilos de batata, nossa, eu tenho que pagar de imposto, né, para o meu senhor ali, para o camarada que me emprestou o feudo, tem que pagar uma parte, que era metade. Então, se eu produzir 20, eu pago 10. Se eu produzir 30, eu pago 15. E assim por diante. Então, assim, ó, não pense que hoje, não sei quantos, assim, têm uma vida mais adulta, digamos assim, né, que pagam muitas contas, enfim, mas hoje a gente paga uma série de impostos, né? Água, luz, tudo isso está embutido de algum imposto. Você compra, por exemplo, um carro, praticamente metade é imposto. Você compra um computador, praticamente metade é imposto. Então, tudo tem imposto. E sempre existiu, desde a Idade Média. Né? Outro imposto importante a gente comentar é a corveia, tá? Que era a obrigação que correspondia ao pagamento através de serviços prestados nas terras ou instalações do seu senhor feudal. De 3 a 4 dias por semana, o servo era obrigado a cumprir diversos trabalhos, né, de manutenção do castelo, construir um muro, limpar um fosso do castelo, limpar um moinho, enfim, e podia também realizar trabalhos de plantio e colheita no manso senhorial, que é aquele que eu mostrei para vocês na imagem anterior, tá? Que era a parte das terras do feudo de uso exclusivo do senhor feudal, tá? Outro ali era a banalidade, tá? E ela correspondia, então, ao pagamento pela utilização das instalações do castelo. Se o servo precisasse usar o moinho ou o forno, deveria pagar uma taxa e mercadoria para o uso para o senhor feudal, tá? Então, tudo que o camarada ali estava vendo nas terras do senhor feudal, ele tinha que pagar imposto, absolutamente tudo. Eu plantei, eu colhi, eu tenho que dar metade para o senhor feudal, né? Eu usei o forno, eu tenho que dar uma contribuição, né? Além disso, eu tenho que fazer, eu tenho que servir, eu tenho que construir um muro, eu tenho que fazer manutenção no castelo. Então, tudo isso era fruto do trabalho desses camaradas que estavam nessas terras, tá? Qualquer dúvida, vocês coloquem no chat ali, tá, gente? E falando um pouquinho sobre outra questão aqui, dentro da Idade Média, agora para o Oriente, a gente vai ter... Isso mesmo, Vitor, pague por trabalhar, né? Trabalha, mas tem que pagar, tem que pagar. Indo um pouco mais para um outro rumo, né? A gente também tem a questão dos muçulmanos, tá? Claro, a gente não vai discutir aqui religião, tá? Mas sim a história, né? Como surgiu e tudo mais, e eu quero entregar aqui no máximo daqui para o Lucas e para a Michele, agora em seguida, e eu quero fazer um breve panorama com vocês, tá? Primeiro, Maomé, ele é um camarada muito conhecido de todo mundo, né? Todo mundo já ouviu em algum momento esse nome, Maomé. Maomé era um camarada que ele nasceu, se não me engano, no século VII, talvez, não me recordo bem agora, e ele era de uma família, assim, não era uma família muito rica, tá? Mas só que ele casou-se com uma viúva que era rica, tá? Esse camarada, ele começa a viajar para vários lugares, né? Ele começa a conhecer outras culturas, né? E ele vivia em Meca. Meca era uma cidade, tá? Era uma cidade politeísta, ou seja, era uma cidade de transição, onde muitas pessoas passavam ali, faziam peregrinação, né? Então, o comércio da cidade era muito forte, né? As pessoas elas iam até o local, né? Comercializavam, adoravam os seus deuses ali e tranquilo. Só que em um dado momento, Maomé ele recebe, né? Não uma visão, mas ele recebe o anjo Gabriel, né? E aí ele fala assim: olha, Maomé, você vai ser um profeta, né? Existe Alá, então Alá é o único Deus, ele deve ser adorado,
você vai expandir esse horizonte, essa nova religião, enfim, né? Então, a partir disso, a partir dessa visão, desse encontro, né, Maomé, ele começa e inicia, então, a questão ali da religião islâmica, tá? E aqui, eu coloquei aqui, disposto aqui nesse slide, alguns pilares dessa religião. Primeiro, para você ser muçulmano, e pense, não é todo árabe que é muçulmano, não é todo muçulmano que é árabe, tá? Tem uma diferença. E aí a gente coloca tudo num pacote só e pensa que é tudo a mesma pessoa, o mesmo grupo, mas na verdade não é, tá? É que nem você fala assim, os americanos, né? Os americanos se referindo aos Estados Unidos, mas, opa, nós também somos americanos, entende? Então, aqui alguns pilares para você ser muçulmano. Primeiro, para me ser muçulmano, eu tenho que crer em Alá, que é o único Deus, né? E também em Maomé como um profeta. Então, eu tenho que crer neles, tá? Para mim ser muçulmano, eu tenho que realizar 5 orações voltado, né, para Meca. Então, eu tenho que procurar onde é Meca. Meca é para lá. Então, eu vou orar 5 vezes ao dia, voltado para Meca, tá? Uma coisa importante é ajudar o próximo, é um espírito de caridade, né? Os muçulmanos têm um espírito de caridade, então por isso que eu coloco ali dar esmolas, né? Mas seria não esmolas, mas caridade, é um termo um pouquinho melhor, tá? E para eles, que não tem o mesmo calendário que a gente, o mês de Ramadã, que está colocado ali, para eles é esse mês, Ramadã. Para a gente é setembro. Então, o que corresponde a setembro para a gente é o mês de Ramadã para eles, tá? Que é o mês sagrado, onde eles deveriam jejuar o mês inteiro. Só que, opa, como é que eles vão jejuar o mês inteiro se eles vão morrer, eles vão, enfim. Então, eles jejuavam durante o dia, tá? E à noite eles comiam, se alimentavam, enfim, né? Mas durante o dia eles não poderiam comer, eles não poderiam beber nada, né? Deveria ser feito o jejum. E se o camarada pudesse, em algum momento da sua vida, visitar a Meca, era uma coisa muito importante, tá? Esse camarada Maomé, ele é um nome assim que traz grandes significados, né? E aí, provavelmente você, como eu já falei, já ouviu falar desse nome, né? Ele tentou, né, expandir a sua religião para outros lugares, né? Ele começa a pregar em Meca, tá? Ele começa a pregar em Meca, só que como aquela cidade é muito politeísta, né? Acredita a base do comércio envolve essa questão politeísta, porque é um ponto de peregrinação. Se você coloca tudo num pacote só, né, como vamos só agora crer em Alá e não vamos deixar os outros deuses de lado. Então, o comércio, daqui a pouco, ele não ia funcionar. Então, os comerciantes ali, eles expulsam Maomé de Meca, ele vai para Medina, né? Lá ele faz uma grande revolução, né? Consegue adeptos à sua religião e ele volta para Meca, né? Expondo a sua religião, enfim. E aqui essa imagem que eu trago aqui é um local lá onde tem a pedra sagrada de Meca, né? Lá em Meca. Então, enfim, gente, essa era mais ou menos assim o que eu queria trazer para a gente discutir um pouquinho, né? Infelizmente o tempo ele é nosso inimigo e eu não exatamente se a montanha não vai a Maomé, não vai a Maomé, Maomé vai a montanha, exatamente. Né? Eu não quero atrapalhar aqui os outros colegas aqui que vão dar aula, né? Que eles vão dar continuidade a isso que eu falei para vocês, né? Falando sobre a Guerra dos 100 Anos ali, né, e as cruzadas que também são importantes para a gente entender a Idade Média, beleza? Vou pedir para o colega que está com o nome Lucas ali, passar a apresentação para a Michele e para o Lucas, o outro Lucas. Passa para mim. Para a Michele? Beleza. Isso. Gente, valeu aí, muito obrigado e fiquem com esses professores top aí que nós temos de história. Valeu!
Gente, só um pouquinho que eu tô carregando a apresentação, tá? Foi? Tá aparecendo? Tá, vamos lá então. Sim. A gente vai começar vendo as cruzadas, então. A gente vai ver um pouco resumido, porque a gente tem pouquinho tempo e a gente ainda tem que ver Guerra dos 100 Anos. Mas eu queria começar perguntando para vocês se vocês sabem por que as cruzadas elas têm esse nome de cruzadas. Alguém já falou, já explicou para vocês por que elas têm esse nome? Vamos ver o pessoal respondendo. Não. Tá. Então, assim, elas vão receber esse nome bem depois pelos historiadores, tá? Quando elas aconteceram, elas não tinham esse nome. Isso, exatamente, por causa das cruzes que os soldados carregavam com eles, e também porque eram ações, né, em nome da igreja, em nome da cruz. Então é por isso que a gente dá o nome de cruzadas para essa série de acontecimentos que a gente vai ver agora. Esse termo cruzado, ele vai ser dado pela historiografia, justamente porque são expedições católicas cristãs, né, justificam. E porque também eles precisavam cruzar a Europa para chegar lá no continente asiático, que vai ser o primeiro motivo da primeira cruzada que a gente vai ver agora, tá? De um modo geral, as cruzadas elas foram expedições militares de motivação cristã, que vão acontecer na Baixa Idade Média, entre o século XI e o século XIII. O principal objetivo vai ser a reconquista da Terra Santa. Só que assim, gente, se a gente chegar falando que as cruzadas elas foram todas por motivações religiosas, a gente vai estar sendo hipócrita, tá? Porque não foram. Vai ser justificado que são em nome da cruz, né, em nome de Deus, mas a gente vai ver agora que por trás vai ter uma outra motivação que vai levar a acontecer essas peregrinações, né? Acontecer justamente essas cruzadas, tá? Então, o que acontece? A gente vai ver primeiro a Cruzada dos Mendigos. Por quê? Porque ela foi a primeira, só que ela foi uma cruzada não oficial, então ela não é considerada a primeira. Então a gente vai chamar de Cruzada dos Mendigos. O que aconteceu? Vai ter um cara lá chamado Pedro Eremita, que ele vai ser um monge, e ele vai dizer assim, gente, a gente tem que reconquistar Jerusalém, né? Nós somos a igreja de Deus, nós somos a igreja católica romana, e a gente não tem a Terra Santa. Ela está sob domínio dos árabes muçulmanos. Ela pertence a nós. Então, vamos pegar ela de volta. E ele vai conseguir convencer uma série de outras pessoas para acompanhar ele nessa primeira cruzada. A igreja não vai apoiar no primeiro momento, vai dizer tipo assim, não, sabe? Não vai dar muita bola para essa movimentação que ele vai estar fazendo. Eles acreditavam que não ter Jerusalém era uma perda muito significativa para o cristianismo. Então, através desse líder, do Pedro, eles vão se juntar e vão partir em direção a Jerusalém para tentar conquistar esse território. Só que assim, gente, ele não era militar, ele não tinha, nem ele, nem quem acompanhou ele, tinha condições de ir para uma guerra, porque eles vão tentar conquistar um território, vai ter gente para defender. E eles vão sair na loucura, vão lá tentar dominar. E no meio do caminho, vai ter a cidade de Constantinopla, do Império Bizantino. E eles precisam passar por essa cidade para poder chegar até Jerusalém. E o Pedro vai chegar lá em Bizâncio e vai pedir, além da autorização para passar, ele vai pedir ajuda do Império Bizantino para reconquistar Jerusalém. Só que eles vão dizer assim, para que a gente vai ajudar vocês? Tipo, não faz sentido, a gente não quer esse território, não é nosso. Não, a gente não vai ajudar vocês.
E o Pedro e o seu grupo, né, as pessoas que acompanhavam ele, vão partir, então, em direção a Jerusalém para tentar eles dominar. Obviamente vai ser um fracasso, tá? Porque não vai dar certo, eles não têm condições. Ela fica já conhecida como Cruzada dos Mendigos, porque eles vão acampar na volta de Jerusalém, e em acampamentos, assim, bem... com bastante falta de recursos. Então, eles não vão ter condições nenhuma de conseguir ter sucesso nessa cruzada. Eles vão ser facilmente derrotados e não vão conseguir ter o domínio, então, sobre Jerusalém. Só que o que acontece? Essa movimentação do Pedro vai despertar o interesse da igreja. Eles vão dizer assim, não, mas espera aí, ele tem razão. Nós somos a Igreja Católica Romana, nós temos o direito sobre a Terra Santa, ela nos pertence. Afinal de contas, nós somos a Igreja de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. E aí eles vão começar a se mobilizar. E aí a gente chega, então, na primeira Cruzada dos Nobres, né, que vai vir com total apoio da Igreja Católica. E aí os nobres que viviam, que eram católicos e viviam lá, o catolicismo, assim, fielmente, eles vão se propor a organizar as suas tropas, né, os seus exércitos, em busca da tomada da Terra Santa, que é Jerusalém. A igreja vai usar uma artimanha para convencer essas pessoas, dizendo assim, vocês, se conseguirem, né, pegar o que é nosso território santo, vocês vão ter a salvação. Ela vai ser dada para vocês, afinal, vocês estão fazendo uma coisa para Deus, vocês estão fazendo uma coisa para a igreja. E aí eles vão partir em direção. E aí que entra a questão. Quando eles tomam, naquela época, principalmente na Idade Média, quando tu tem muitos territórios, tu tem muito poder. Território é sinônimo de poder durante a Idade Média. Quando tu conquista o teu poder aumenta. E é isso que está acontecendo ali. A Igreja Católica, ela quer tomar Jerusalém, a Cidade Santa, justamente por isso, porque ela quer ter o controle, ela quer ter o poder daquele território, e porque isso aumenta mais ainda o poder deles. E aí eles vão partir em direção, então, a Jerusalém para tentar conquistar. Agora eles estão mais bem armados, e, novamente, eles vão encontrar o Império Bizantino, tá? Que, dessa vez, vai ajudar eles. O Império Bizantino também vivia o catolicismo, mas era o catolicismo ortodoxo. Então, não era o mesmo, mas eles vão os dois entrar num acordo de que eles precisam tomar a Terra Santa porque eles são, né, as religiões oficiais, vamos dizer assim. E aí eles vão chegar lá e eles vão conseguir reconquistar, eles vão conseguir pegar Jerusalém para eles. Porque o que acontece? Tanto a igreja quanto os nobres que apoiaram essa primeira cruzada, eles pensem assim, se tu tem um território, eu tenho um território aqui na Europa, tá? Eu fui até o outro lado, atravessei tudo isso para chegar aqui e conquistar Jerusalém. Eu vou conseguir um pedacinho de terra lá, eu vou ter o meu feudo lá, que vocês viram agora com o Lucas o que eram os feudos. Isso vai aumentar um pouquinho meu poder, porque eu vou ter terra aqui e eu vou ter terra lá. Então, eles vão também por causa disso, né? Por um objetivo próprio. E a igreja, usando a justificativa da salvação para conseguir o apoio desses nobres, também vai conseguir um pedaço de terra, porque, afinal de contas, ela é quem está comandando essa expedição. Então, se eles conseguirem o território, a Cidade Santa vai ser da igreja. As pessoas vão ficar com pequenos territórios ali na volta. Então, mais poder para a igreja, tá? E aí, eles vão conseguir dominar mesmo Jerusalém, eles vão estar bem fortes lá, os árabes muçulmanos não vão ter chance, não vão conseguir se defender. E o que vai acontecer? Eles não vão entregar parte do território para o Império Bizantino, tá? Eles vão, dar um golpe e vão ficar com tudo para eles, né? Para a Igreja Católica Romana. Os ortodoxos não vão ficar com nada. Desculpa, tem uma pergunta aqui. Não, já foi, desculpa. Então, eles vão, a Igreja Católica Romana vai conseguir pegar Jerusalém para eles, e essa fecha a primeira cruzada. Aí a gente chega na segunda cruzada, que vai ser uma cruzada de defesa, tá? Agora, os árabes muçulmanos, eles vão dizer assim, não, peraí, né, gente, o território era nosso, a gente estava lá, como assim vocês vão pegar de volta, né? Vão pegar o que é nosso.
e eles vão ir lá para tentar recuperar Jerusalém. A Europa vai começar a mandar muitos soldados para tentar manter essa terra na mão dos cristãos, mas não vai conseguir, porque os árabes muçulmanos eles vão se articular melhor e vão conseguir pegar Jerusalém de volta. Então, assim, essas 3 primeiras cruzadas, vamos dizer assim, né, a dos mendigos, a dos nobres e a segunda cruzada, elas vão ser bem essa disputa de território, né, da Terra Santa. A justificativa é que a Terra é a Terra Santa, mas não, é porque tem interesse ali naquele território. E aí, quando os árabes muçulmanos reconquistarem lá na segunda cruzada, eles vão entregar a cidade de Jerusalém na mão do sultão, que vai se chamar Saladino. O que acontece? Eles vão recuperar esse território de Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, eles vão perder o território lá de onde é a cidade de Lisboa, tá? Que eles dominaram quando eles perderam o território. Então, vai meio que fazer essa troca. O Saladino vai meio que conseguir fazer essa troca, tá? E assim a gente vai encerrar a segunda cruzada, com os árabes muçulmanos retomando o domínio sobre a Terra Santa, a cidade de Jerusalém. Aí a gente chega na terceira cruzada, que vai ser a cruzada dos reis. O que vai acontecer? Olha só. Os reis lá da Europa, eles vão se juntar para fazer uma ofensiva aos muçulmanos, principalmente ao Saladino, que é de uma religião completamente diferente da deles, tomou o território deles de novo, né, a Terra Santa, aquela coisa toda. E aí, o Filipe, que é o Filipe Augusto, que é o rei da França, o Frederico Barba-Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, e o Ricardo, que era o rei da Inglaterra, eles vão se unir. E aí, como eles têm o mesmo interesse, que é dominar a Terra Santa e com aquele embasamento da Igreja Católica, dizendo que eles iriam ser salvos, se eles pegassem esse território de novo, eles vão se unir para reconquistar Jerusalém uma segunda vez. Claro que vai vir todo aquele discurso, aquilo que a gente já falou antes, né? O aumento do poder vai ter para eles também, afinal de contas é um outro território, vai ter território lá na Europa, eles vão ter esse outro território, então tem comércio ali que é muito forte, a gente já vai ver isso na Quarta Cruzada. Então tem um interesse político por trás dessa ideia cristã de Terra Santa. Tá? Em todas as cruzadas, essa ideia de Terra Santa vai aparecer, mas existem outras motivações por trás, tá? E aí, o que acontece? Esses reis, eles vão ir tentar retomar Jerusalém, e aí agora eles não vão ter o apoio do Império Bizantino, porque o Império Bizantino não é bobo, né? Já tomou uma vez, não vai tomar de novo, né? Eles perderam lá, acharam que tinha feito um acordo e não ganharam nada em troca. E aí, quando eles chegam até Jerusalém, o que eles fazem? Eles foram mais inteligentes. Em vez de eles chegarem já tentando lá, vamos pegar Jerusalém, não. Eles foram conquistando cidade por cidade, até chegar em Jerusalém. Só que, claro, isso vai levar um tempo, e pensem naquela época, né? Os recursos, a gente não tinha tanto acesso como existe hoje, tipo, ao alimento mesmo, assim, era uma coisa um pouco mais escassa. Então, quando eles chegarem na cidade de Jerusalém, depois de terem conquistado outras cidades, eles vão estar muito desgastados, né? Eles não vão ter mais a mesma força que eles tinham quando eles começaram a dominar essas outras cidades. E aí, o rei Ricardo, lá da Inglaterra, ele vai chegar para o sultão, o Saladino, e vai dizer assim, ó, Saladino, vamos fazer um acordo, porque a gente quer ter acesso a Jerusalém, ela também nos pertence. O Saladino, ele sabia que ele tinha perdido umas quantas cidades ali na volta de Jerusalém, porque o exército deles era forte. E aí ele não tinha certeza se o exército dele iria conseguir combater o exército dos outros reis. Então ele ficou meio assim, disse, tá, vamos fazer um acordo. O que aconteceu? Jerusalém, então, iria ficar sobre a posse dos muçulmanos, só que, em determinadas épocas do ano, ela vai ser aberta para a peregrinação dos católicos. Então, nessa cruzada, os cristãos, eles não vão conquistar Jerusalém, mas eles vão conseguir ter o acesso a ela em determinadas épocas do ano, principalmente o acesso à cripta de Jesus Cristo, que tem lá em Jerusalém. Então, eles vão conseguir entrar nesse acordo. E aí a gente chega
na Quarta Cruzada. Lucas, eu já vou acabar, tá? Eu sei que tu tem que falar da Guerra dos 100 Anos, mas já vou acabar. A gente vai chegar na Quarta Cruzada, que vai ser a cruzada comercial. Essa, dessas 5 que a gente está vendo, ela vai ser a que mais demonstra que não era só interesse religioso as cruzadas. Justamente porque ela é a cruzada comercial. O que acontece? Os comerciantes lá de Veneza, juntamente com os católicos fiéis e apoiados pelo Papa, o Inocêncio III, eles vão invadir Constantinopla. Porque ali em Constantinopla tem o mar Mediterrâneo. E eles têm o controle sobre o controle comercial do mar Mediterrâneo. E aí a igreja vai querer ter o controle desse mar. E aí eles vão chegar lá e vão atacar a Igreja Católica Ortodoxa, tá? Que é a religião do Império Bizantino. Os comerciantes de Veneza, eles estavam enriquecendo muito rápido, porque o comércio ali ele era muito bom. Então, eles queriam tomar Constantinopla para tirar o domínio e ficar deles e pegar o domínio do mar Mediterrâneo. Espera aí que eu vou explicar de novo. Os comerciantes de Veneza, eles querem pegar o comércio do Império Bizantino, porque ali era muito fácil de enriquecer. Então, eles querem ficar mais ricos do que eles já são, e o mar Mediterrâneo é a solução desse problema para eles, tá? E aí eles vão chegar lá e vão conquistar, então, com o apoio da Igreja Católica Romana, eles vão invadir Constantinopla, vão dominar ela e vão pegar o controle do mar Mediterrâneo. O que acontece, gente? Para a Igreja Católica Romana, era muito importante. Por quê? Porque além deles enfraquecerem a Igreja Ortodoxa e eles serem a principal, a grande igreja, que a Igreja Ortodoxa é uma das rivais deles, eles vão conseguir lucrar com isso. Por quê? Aquilo que a gente já falou antes, quando tu pega um território, né, nas cruzadas, a maior parte vai para a igreja, a menor partezinha fica para as pessoas que participaram da cruzada. Então, a igreja vai apoiar e é assim que eles vão conseguir dominar a cidade de Constantinopla. E as pessoas que vão viver ali vão pagar dízimos para a igreja. Então, vai ser mais uma maneira da igreja enriquecer, tá? Então, a Quarta Cruzada vai ser marcada por isso, né? Pela tomada de Constantinopla e pelo domínio do controle comercial do mar Mediterrâneo. Gente, assim, ó, o nosso tempo, ele tá curto, eu tenho que passar para o Lucas, mas, ano passado, o desafio online deu uma aula de cruzadas muito boa, e foi só sobre cruzadas, foi uma aula inteira. Eu vou deixar para vocês aqui o link, para quem quiser assistir. Essa aula foi dada pelo Luiz, que vocês já conhecem, e a Laís, que era professora ano passado, e, gente, ela tá muito boa mesmo, eu assisti ano passado, eu assisti de novo esse ano para preparar a aula para vocês. Eu recomendo vocês assistirem, porque não tem como eu dar uma aula que nem eles deram aqui, porque a gente precisa ver outros conteúdos, tá? Mas eu vou deixar o link aqui e eu vou passar para o Lucas antes que o nosso tempo acabe. E se tiverem dúvida, podem perguntar que eu vou respondendo no chat também. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Tá bem, então. Pode passar, Michele, para mim. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a Guerra dos 100 Anos, né? Como a Michele falou, a gente tem um tempo bem curto, então vou ter que encurtar, né, muito a nossa história aqui. Mas a Guerra dos 100 Anos, pessoal, é uma guerra muito importante para a gente entender o final desse período medieval, o final da Idade Média. Bom, primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é por que Guerra dos 100 Anos, né, pessoal? E o que essa Guerra dos 100 Anos representou? Bom, a Guerra dos 100 Anos, ela foi um conflito, uma sucessão de conflitos que ocorreram entre o Reino da França e o Reino da Inglaterra. Esses conflitos, eles aconteceram principalmente por questões econômicas e por questões políticas, tá bem? A gente chama de Guerra dos 100 Anos, mas na verdade ela não durou 100 anos, tá, pessoal? Ela foi de 1337 até 1453, ou seja, foram 116 anos de guerra.
Mas, uma coisa que é muito importante falar para vocês é que não foram 116 anos de uma guerra ininterrupta, de uma guerra contínua. Não, nós tivemos muitas pausas, muitas tréguas ao longo desse período. Por que isso? Porque nenhum dos dois reinos tinham dinheiro, né, poder financeiro, poder econômico, para sustentar uma guerra por tanto tempo assim, tá bem? Antes da gente entrar na Guerra dos 100 Anos, a gente tem que pensar nos antecedentes dela, assim como em todos os outros conteúdos aqui da história, né, pessoal? Pode passar. Ah, tá para mim. Então, é o seguinte, pessoal, nós tínhamos, né, um rei chamado Filipe IV, tá? Ele era o rei da dinastia Capetige, uma dinastia muito famosa, muito tradicional na França, e ele já estava no poder há muito tempo, tá bem? Esse rei Filipe IV, ele tinha um apelido, né? Ele era chamado de Filipe IV o Belo. Então, vocês imaginam a marra do cara, né? Ele era considerado o brabo na França. E o Filipe IV, pessoal, ele, assim como todos os reis desse período, ele tinha uma preocupação muito grande com a questão da sucessão do seu trono. Então, o que ele fazia? Já que ele estava preocupado, fazia filho, né? Então, ele teve o Luís X, ele teve o Filipe V, ele teve o Carlos IV e também teve a Isabel. Então, no momento que o Filipe IV está prestes a bater as botas, está prestes a passar dessa para uma melhor, ele está, como diríamos, se pôs, estava tranquilo, né? Estava na maior paz, porque ele sabia que ele já tinha feito 3 filhos e que a sucessão continuaria, tá bem? Então ele acaba morrendo e quem assume vai ser o seu filho mais velho, chamado de Luís X. O Luís X assume, pessoal, só que ele vai morrer bem cedo, tá? Então vai assumir o seu irmão, o Filipe V, que também morre bem cedo. E aí nós vamos ter o último homem, né, filho do Filipe IV, que vai ser quem? Vai ser o Carlos IV. Só que assim, pessoal, o Carlos IV ele também morreu sem ter herdeiros, tá? Ele teve 3 casamentos, mas ele não conseguiu ter filhos. E aí a gente tem um problemão para a sucessão do trono francês. Por quê? Vocês devem estar se perguntando, tá, professor, mas tu falou da Isabel, tem a Isabel ainda. Só que, pessoal, nesse momento, as mulheres não podiam assumir o trono, tá? Então, embora a Isabel estivesse viva, ainda assim ela não poderia assumir. Então, o que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer uma busca por parentes próximos para assumir o trono, tá? E é nesse sentido, então, que nós vamos ter o surgimento de um nome, chamado de Eduardo III. Bom, a Isabel não podia assumir o trono, mas ela se casou. Ela se casou com o rei da Inglaterra, chamado de Eduardo II, tá? Os dois tiveram um filho, chamado de Eduardo III. Com o passar do tempo, esse Eduardo II, rei da Inglaterra, ele acaba morrendo, tá? E o seu filho, Eduardo III, assume, né, o reino da Inglaterra. Ele se torna o rei inglês, tá bem? E olha só a sorte do Eduardo III. Ele se tornou rei da Inglaterra e ele também é sobrinho do Carlos IV, porque eu falei para vocês que ele é filho da Isabel. Então, olha só a sorte dele. Ele assumiu o reino da Inglaterra e também tinha direito no reino da França. Então, ele seria o rei, né, tanto da Inglaterra quanto da França. Isso na teoria. Por que eu falo na teoria? Porque na prática foi bem diferente. Lá na França, pessoal, uma parte da nobreza francesa tinha um certo atrito, né? Eles não gostavam muito da Inglaterra. Então, o que eles vão fazer? Eles não querem que esse rei inglês, o Eduardo III, assuma o trono francês de jeito nenhum. Tá? Então, eles vão acabar criando medidas, criando algum jeito de impedir que o Eduardo III assumisse o trono da França. É nesse sentido que a gente vai ter uma coisa chamada de lei sálica. O que vai ser isso? Esses nobres, pessoal, eles vão alegar que, assim como a Isabel, pelo fato de ser mulher, ela não conseguiu assumir o trono francês, o seu filho também não poderia, né? Ou seja, eles acabaram, de uma certa forma, excluindo essa parte dessa linha matrilinear, tá? Tudo isso eles fizeram para que o rei inglês não assumisse o trono da França, tá bem? Então eles acabam chutando para escanteio o Eduardo III e eles acabam buscando outros parentes próximos, né? Justamente para disputar com o Eduardo III o trono francês. E é nesse sentido que eles acham. Eles vão achar um sujeito chamado de Philippe de Valois. Esse sim, ele era francês, então ele era bem aceito pela nobreza francesa. Então, eles vão chutar, como eu falei para vocês, o Eduardo III para escanteio e já vão logo de cara coroar esse Philippe de Valois, porque ele era primo do Carlos IV. Então, ele também tinha direito ao trono francês, tá bem? E aí, pessoal, num primeiro momento, né,
a gente vai ter uma certa tranquilidade. Vocês sabem quando vocês não gostam de uma pessoa, a pessoa não gosta de vocês, mas vocês não têm motivo suficiente para odiar a pessoa, cada um fica no seu canto? Vai ser isso que vai acontecer, tá bem? Então, num primeiro momento, a gente não tem uma guerra, tá? Outra coisa que vale ressaltar, pessoal, é que esse Filipe de Valois, ele vai se chamar depois Filipe VI, tá? Porque esse de Valois era o seu nome de príncipe. Então, a partir do momento que ele se tornou rei, ficou Filipe VI, tá bem? Então, como eu falei para vocês nesse primeiro momento, não vai ter uma guerra, só que o Filipe VI, pessoal, agora rei da França, ele vai acabar invadindo uma região chamada de Aquitânia. Essa região, ela ficava no sudoeste francês, então ela era uma região francesa, só que ela era administrada por senhores feudais ingleses, tá? E o que vai acontecer? O Filipe VI vai invadir esse território, vai chegar com os 2 pés na porta e vai acabar expulsando esses senhores feudais ingleses do seu território, porque ele dizia que não admitiria, né, nobres e senhores feudais ingleses dentro do seu território, tá bem? E aí, pessoal, no mesmo momento, Eduardo III vai saber disso e já vai, no mesmo momento, declarar guerra contra a França, tá bem? Contra o rei Filipe VI. E aí, então, que a gente tem o surgimento do conflito, tá bem? É aí que a gente começa, então, a Guerra dos 100 Anos. Bom, pessoal, aqui por uma questão didática e também pela uma questão de tempo, eu vou acabar dividindo em 3 fases, tá bem? A primeira fase a gente chama de Eduardiana, né? Como o nome já deixa bem claro, foi uma fase marcada por vitórias muito importantes do Eduardo III, ou seja, vitórias muito importantes da Inglaterra sobre a França, tá bem? O Eduardo III, ele era um líder militar muito estratégico, ele tinha, assim, ó, um domínio muito grande sobre esses territórios, tá? Então, ele vai acabar conquistando, vai acabar dominando algumas regiões muito importantes, como, por exemplo, ele vai acabar conseguindo controlar e dominar o Canal da Mancha. O Canal da Mancha, que é muito importante para a gente estudar, era napoleônica, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, esse Canal da Mancha é uma porção de mar que separa a Inglaterra da França. Ele vai conseguir controlar isso. Outra conquista bem importante dele também foi a região de Flanders, né, que fica nos Países Baixos, mais precisamente na Bélgica. Essa conquista ela foi muito importante também pelo seu caráter econômico, né? Por que isso? Porque naquele momento a região de Flanders ela produzia muita lã. E, exatamente, na Idade Média, né, a Inglaterra ela tinha o costume de importar muita lã. A Inglaterra sempre foi um nome, assim, ó, um dos principais na questão de produção de tecidos, né? Então, essas 2 vitórias foram muito significativas e colocaram a Inglaterra, né, à frente nessa primeira fase, tá bem? A gente costuma dizer, pessoal, que um dos principais motivos, né, por esse sucesso inglês foi por conta, na verdade, dos seus arqueiros, né? Eles utilizavam os longbows, que eram aqueles arcos longos, então, de uma distância absurda, eles conseguiam acertar seus inimigos com uma baita precisão, tá bem? Antes de entrar na segunda fase, pessoal, lembra que eu falei lá no começo para vocês que não foi uma guerra contínua, que tiveram várias pausas? Então, nós vamos ter algumas pausas por aqui também, tá? Olhem a data, 1337 até 1364. O que vai acontecer no meio desse período aí, pessoal? Nós vamos ter o surgimento, né, da peste negra, tá? Aquela doença que acabou matando muita gente, né, na Idade Média. Alguns medievalistas falam que chegou a matar 1/3 da população europeia, outros dizem que foi bem menos, mas o que importa aqui pra gente é que a peste negra ela matou muitas tropas, tanto francesas quanto inglesas. Então, os 2 reinos não tinham condições, né, de continuar uma guerra, sendo que essas tropas estavam morrendo por conta de uma doença, tá bem? E aí depois sim a gente entra na segunda fase. Tá carregando aqui para mim. Deu. A segunda fase, pessoal, que é a mais curta da guerra, ela vai de 1364 até 1380. Lembra do Filipe VI que eu falei para vocês, que era o rei da França, que perdeu várias batalhas para o Eduardo III? Então, ele vai acabar morrendo, tá? E quem vai assumir vai ser o seu filho, Dom João II. O Dom João II, pessoal, ele vai assumir, só que ele vai acabar entrando na guerra, ele vai acabar sendo capturado, né, pelo exército britânico, e vão levar ele embora lá para dentro do reino, tá? E aí quem tem que assumir vai ser o seu filho, né, que era o Carlos V. E o Carlos V, pessoal, ele vai adotar uma postura muito ousada, né? Ele vai buscar, então, recuperar o prestígio francês, porque, como eu falei para vocês, até esse momento a França estava perdendo a guerra, né? Lembra que o Henrique III estava vencendo várias batalhas? Então, o Carlos V ele vai falar que precisa recuperar o prestígio da França e vai começar a efetuar diversas ofensivas
aos territórios que estavam sendo controlados e dominados pela Inglaterra. Ele vai ter um certo sucesso, pessoal, ele vai vencer algumas batalhas bem importantes, inclusive ele vai acabar vencendo o Reino de Castela, né, que naquele momento era um aliado da Inglaterra, tá bem? Então, essa segunda fase ela foi muito importante, porque com essas vitórias do Carlos V, ele conseguiu colocar a França novamente no jogo, né? Então, isso vai ser muito importante, porque isso vai nos proporcionar uma terceira fase, tá bem? Essa terceira fase, pessoal, ela vai ser a mais extensa, tá? E no começo ela vai ser muito marcada por conflitos internos, tá? Essa data aqui, ela tá errada, tá bem? Ela ficou a mesma da segunda, então vocês relevem isso. Essa terceira fase, como eu falei para vocês, no começo ela vai ter muitos conflitos internos. Então, tanto na Inglaterra quanto na França, eles estavam disputando para ver quem que ia assumir o trono. Aí depois, sim, eles foram para as batalhas novamente. E, pessoal, nessas batalhas, no começo a gente tem uma vantagem inglesa, tá? E muito dessa vantagem inglesa a gente tem por conta de um sujeito chamado Henrique V. Tá? O Henrique V, pessoal, também chamado de Tudor, né? Ele foi muito importante. Ele também tinha uma estratégia absurda e ele vai conseguir, inclusive, controlar aquela região da Normandia, né? Que também é muito importante para a gente estudar a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver depois que foi onde aconteceu o dia D, por exemplo. Tá bem? Então, nesse primeiro momento, a gente tem uma vantagem inglesa, tá? Graças ao Henrique V. Só que, pessoal, em 1429, a gente vai ter um evento que vai mudar totalmente o destino da guerra, tá? Que vai acabar transformando, né, o resultado. E muita gente, na verdade, conhece a Guerra dos 100 Anos somente por esse evento, de tão famoso que ele é. O seguinte, vai de 1364, aqui é o contrário, vai de 1364 até o final, até 1453, tá bem? Esse daqui fica na ponta e esse daqui é 1453, tá bem? É que ficou do outro. E aí, pessoal, como eu estava falando para vocês, nós vamos ter um evento muito importante. Que evento é esse? Bom, uma camponesa, também filha de camponeses, tá? Ela vai se alistar para participar do exército francês. E aí, pessoal, por que ela é tão importante, né? O nome dela é Joana d'Arc e ela vai mudar realmente o resultado da guerra, tá bom, pessoal? Como eu já falei para vocês, ela foi uma camponesa, né? E ela dizia ouvir vozes, né? Ela dizia ouvir vozes de santidades. Segundo ela, o arcanjo Miguel, a Santa Margarida e também a Santa Catarina traziam mensagens muito importantes para ela, e essas mensagens elas precisavam chegar no rei da França daquele momento, né? Que era o chamado Carlos VII, tá bem? Só que o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que vai ser muito difícil para Joana d'Arc levar essa informação até o rei. Por quê? Porque, imagina só, ela era uma mulher, ela era uma camponesa, então nem nobre ela era, e ainda falava que estava ouvindo vozes. Então vai ser muito complicado. E qual era a missão da Joana d'Arc, pessoal, nesse momento? A missão dela era levar a seguinte mensagem para o rei Carlos VII, de que era possível vencer a guerra, entretanto, ele precisava ser coroado, e urgentemente. Eu tenho certeza que nesse momento vocês devem estar se perguntando, tá, mas se o cara ele é rei, se ele está governando a França, por que ele não era coroado? Porque naquele momento, pessoal, para tu ser rei, para tu ser coroado, tu tinha que passar por uma tradição, tá? Que tradição era essa? Tu tinha que ser coroado na chamada Catedral de Reims. Só que essa Catedral de Reims, o território onde ela ficava, estava sendo administrado, controlado, totalmente dominado pela Inglaterra. Então não tinha como o Carlos VII chegar lá para ser coroado, tá bem? Então essa era a missão da Joana d'Arc, levar essa mensagem para o Carlos VII de que de qualquer jeito ele precisava pegar suas tropas e ir para a luta porque era possível vencer a batalha. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, no começo foi difícil, mas depois vão acabar convencendo o Carlos VII de ouvir a Joana d'Arc, né? Porque afinal de contas, como eu falei para vocês, nesse momento a França está perdendo a guerra, né? O Henrique Tudor, o quinto, ele está vencendo batalhas muito importantes. Então vão deixar, né, o Carlos VII conversar com ela. Só que é o seguinte, eles vão fazer um teste com a Joana d'Arc. Que teste vai ser esse? No lugar onde eles marcaram a reunião, né, eles vão colocar vários homens vestidos de roupa normal, né, e também vários homens vestidos de roupa da nobreza. E o rei Carlos VII, ele foi de uma roupa normal, como se ele não fosse nobre. Porque na cabeça dessa nobreza francesa, pessoal, se a Joana d'Arc soubesse quem era o rei,
é porque ela estava falando a verdade, né? Nesse momento você deve estar se perguntando, tá, mas o que tem de mais nisso? Pessoal, vamos lembrar que não tinha internet, não tinha imprensa e que o rei Carlos VII, ele não era coroado ainda. Ou seja, nem pinturas dele ao redor do reino tinham. Então, como a Joana d'Arc não conhecia ele, na cabeça daquela sociedade francesa, se ela descobrisse quem era, é porque ela estava falando a verdade, é porque ela realmente tinha visões, tá bem? E falam que ela chegou, nem olhou direito para os outros caras, já chegou direto nele, cumprimentando. Então, pessoal, a Joana d'Arc vai ser muito importante, porque ela vai trazer um sentimento, né, de que era possível vencer a guerra, né? A partir do momento que a Joana d'Arc faz isso, esses franceses, eles vão realmente acreditar que as santidades estavam ao seu lado, né? De que realmente a França venceria a guerra, de que, imaginem só, o Arcanjo Miguel, a Santa Catarina e também a Santa Margarida levaram a mensagem por meio de uma camponesa, né? Então, isso vai mudar totalmente o resultado da guerra, tá bom, pessoal? Isso vai mexer com o sentimento dos franceses. E a Joana d'Arc não foi só importante por isso, ela também foi muito importante na questão militar, tá? Ela foi para a guerra, e ela não só foi para a guerra, pessoal, como ela liderou o exército, tá bem? Ela vai vencer, inclusive, uma batalha muito importante, chamada de Batalha de Orleans, tá? E uma característica bem interessante, né, é que a Joana d'Arc, ela era muito marcada por controlar de uma forma, assim, ó, absurda o exército, tá bem? Para vocês terem ideia, ela chegou a proibir o mau comportamento, proibiu a arruaça e proibiu palavrões, né, no exército. Então, assim, ó, ela foi muito importante mesmo para esse processo, tá bem? E aí, pessoal, só que vai acontecer o seguinte, ela vai acabar sendo capturada, tá? Pelos borgonheses. Esses borgonheses, eles vão acabar entregando a Joana d'Arc para os ingleses, né? E imaginem só, os ingleses estavam, assim, ó, extremamente furiosos com a Joana d'Arc, ela estava mudando o resultado da guerra. Então, o que vai acontecer? Eles vão acabar fazendo um julgamento com a Joana d'Arc. Eles chamavam ela de bruxa, eles falavam que ela era uma herege, eles falavam que ela possuía, né, demônios no seu corpo. Então, eles vão acabar matando a Joana d'Arc. Só que o seguinte, o crime que realmente condenou a Joana d'Arc vai ser por utilizar roupas masculinas, tá? Então ela vai ser condenada à morte, ela vai ser queimada viva, né, aos 19 anos de idade, tá bem? E aí, pessoal, tá carregando aqui. Em 1456, por um pedido da sua mãe, né, o Papa Calixto III, ele vai acabar revisando aquele processo que condenou a Joana d'Arc, tá? E nessa revisão do processo, o Papa vê que tinham muitas irregularidades, né? Que inclusive o crime que condenou ela, que era vestir roupas masculinas, ele tinha uma justificativa, né? Então o que o Papa fez? Ele vai acabar considerando inválida aquela condenação e vai acabar excomungando o bispo da igreja, tá bom? Em 1920, a Joana d'Arc vai ser canonizada pelo Papa, ou seja, ela vai ser considerada uma santa pela Igreja Católica, uma santa francesa, e todos os seus atos, todos os seus feitos vão ser considerados milagres, tá bem? Voltando agora um pouquinho para a guerra, né? Então vocês conseguem perceber que a Joana d'Arc foi muito importante para transformar o resultado da guerra, né? Ela não só mexeu com o sentimento desses franceses, né, trazendo a possibilidade da vitória, como ela também foi muito importante na questão militar, tá bem? E aí, pessoal, então, depois ela ser capturada, depois ela ser morta, mesmo assim, as tropas francesas vão continuar vencendo e vencendo as batalhas, né, e vão vencer a Batalha de Bordeaux, a Batalha de Rouen, a Batalha de Castillon. Então, temos o fim, né, da Guerra dos 100 Anos, com a França sendo vencedora, tá? E muito foi por conta dessa figura chamada Joana d'Arc, tão importante para a nossa história, tá bem? Só o último slide, vou ver se dá tempo de eu trabalhar bem rapidinho com vocês, é as consequências da guerra. Eu queria trabalhar isso com vocês porque eu acho importante um pouquinho, tá? Importante um pouquinho não, eu acho muito importante, eu quero trabalhar de uma forma rápida. Formação de estados nacionais, pessoal, porque imaginem só, uma guerra de 116 anos, mais precisamente, né? Ao longo dessa guerra tão duradoura, os indivíduos eles começavam a se olhar não mais como colegas, mas começavam a se olhar como irmãos, né? Então, ao longo desse processo, foi criando um sentimento de nacionalidade, né? Então, não se viu mais como reino, mas sim como nação. Então, por isso, nós temos a formação dos estados nacionais. Tivemos também o fortalecimento dos exércitos. Os exércitos que antes eram controlados pelos senhores feudais vão passar agora a ser controlados pelo Estado, né, já que nós temos a formação dos Estados nacionais. Vamos ter também a ascensão da burguesia, né? Isso também foi muito importante. E, por último, nós tivemos muitas crises e revoltas. Na França, nós vamos ter
revolta serviço, então aqueles servos não aguentavam mais e não admitiam mais serem dominados, né, por aqueles senhores feudais, vão se rebelar, e já na Inglaterra nós vamos ter conflitos pela sucessão do trono, tá bem? Que vai inclusive gerar, como eu trouxe aqui no slide para vocês, a Guerra das Duas Rosas, tá bem? Pessoal, eu tive que sim, que trabalhar de uma forma muito rápida, tá? Então, já queria dizer para vocês que se ficar alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá bem? Não tem problema. Eu estou no grupo ali do Facebook, caso vocês queiram, eu posso deixar o meu e-mail aqui também, tá? E eu acho que era isso, Michelle. Tem mais alguma coisa para falar? Não, era só isso, dá boa noite. Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato com a gente, que a gente ajuda vocês. Tem um e-mail ali e a gente também tá lá no grupo do Facebook. Tá, gente? Boa noite. É isso, pessoal. Boa noite, muito obrigado pela aula, tá? E até semana que vem. Se cuidem.